A crença em manifestações espirituais dos mortos é comum, datando do animismo ou veneração dos mortos em culturas pré-históricas. Determinadas práticas religiosas, ritos funerários, exorcismos e alguns costumes do espiritualismo e da magia são especificamente designadas para agradar os espíritos dos mortos. Fantasmas são geralmente descritos como essências solitárias que assombram um local, objeto ou pessoa em particular a qual estiveram ligados em vida. A resposta mais comum de encontrar de qualquer pessoa é a sua inexistência, embora já tenham sido relatadas histórias a respeito de casas, fazendas, trens, navios e até mesmo animais, inúmeros fantasmas. Olá, enigmáticos! Não esqueçam de se inscrever no canal e se tornar membros para conteúdo exclusivo. Deixem um like e um comentário. Sua participação é muito importante para nós. Vamos ao conto. A Maldição da Fazenda da Meia-Noite. Na pequena cidade de Santana do Oeste, havia uma velha fazenda conhecida como a Fazenda da Meia-Noite. Abandonada há décadas, a propriedade era cercada por histórias sombrias e mistérios não resolvidos. Diziam que a fazenda era amaldiçoada e aqueles que se aventuravam por lá à noite nunca mais eram vistos. A história começou com a família Ferreira, que se mudou para a fazenda nos anos 1940. Eram conhecidos por sua prosperidade e por suas festas luxuosas, mas algo mudou repentinamente. Uma noite, os Ferreira desapareceram sem deixar vestígios. A casa foi encontrada em completo desarranjo, como se um furacão tivesse passado por ali, mas não havia sinais de luta ou pistas sobre o que aconteceu. Décadas se passaram e a fazenda caiu em ruínas. Os moradores da cidade evitavam a propriedade, temendo as histórias de fantasmas e maldições que cercavam o lugar. Mas em 1987, um grupo de jovens liderado por Lucas decidiu investigar a fazenda. Eles eram céticos e não acreditavam em histórias de terror. Para eles, a fazenda era apenas uma velha casa cheia de poeira e lembranças esquecidas. Numa noite sem lua, Lucas e seus amigos, André, Carla e Mariana, se encontraram na entrada da fazenda. Estavam equipados com lanternas, câmeras e uma coragem juvenil que beirava a imprudência. "Vamos desmascarar essa lenda de uma vez por todas", disse Lucas, empurrando o portão enferrujado. À medida que entravam na propriedade, o ar parecia ficar mais pesado, como se a própria atmosfera estivesse carregada de tensão. A casa se erguia à frente deles, uma silhueta sombria contra o céu noturno. As janelas quebradas pareciam olhos vazios, observando cada movimento deles. Dentro da casa, o cheiro de mofo e decadência era forte. Paredes descascadas, móveis quebrados e teias de aranha por toda parte. Carla ligou a câmera, filmando tudo. "Olha isso, parece um cenário de filme de terror", brincou, mas sua voz traía um leve nervosismo. Exploraram a casa, encontrando quartos cobertos de poeira, um salão de festas deserto e uma cozinha ainda com utensílios espalhados, como se os Ferreira tivessem saído às pressas. Nada parecia fora do comum, apenas o resultado de anos de abandono. Foi então que encontraram o porão. A porta estava trancada, mas Lucas, determinado, usou uma barra de ferro para abri-la. Desceram as escadas e a escuridão os envolveu. O ar estava ainda mais frio e denso. No fundo do porão, encontraram um antigo altar, coberto de símbolos estranhos e velas derretidas. "Isso é bizarro", disse André, examinando os símbolos. "O que os Ferreira estavam fazendo aqui?" Mariana, que estudava ocultismo, reconheceu alguns dos símbolos. "São símbolos de invocação. Parece que eles estavam tentando se comunicar com algo, ou alguém."
De repente, as lanternas começaram a piscar e um vento gelado atravessou o porão. As velas no altar se acenderam sozinhas, lançando uma luz fantasmagórica nas paredes. Lucas tentou falar, mas sua voz foi abafada por um som gutural que ecoava pelo porão. Aterrorizados, eles tentaram correr, mas a porta do porão se fechou violentamente. Gritos desesperados encheram o ar enquanto sombras começavam a se formar ao redor deles. Era como se a própria escuridão ganhasse vida, envolvendo-os em um abraço mortal. Carla soltou um grito quando algo invisível a puxou para o chão. Mariana tentou ajudá-la, mas também foi arrastada por uma força desconhecida. André e Lucas tentaram forçar a porta, mas parecia que estava selada por um poder sobrenatural. As sombras começaram a tomar formas humanas, rostos contorcidos em expressões de dor e ódio. Eles são os Ferreira, sussurrou Mariana, horrorizada. Algo os prendeu aqui e agora está nos prendendo também. As figuras começaram a murmurar em uma língua antiga e as paredes do porão pareciam fechar-se mais. Desesperado, Lucas lembrou-se das histórias que ouviu sobre exorcismos e tentativas de purificação. Com um último esforço, ele começou a recitar qualquer oração que pudesse lembrar. Pai nosso, que estás no céu. As sombras hesitaram por um momento, como se a oração tivesse algum efeito sobre elas. Mas o silêncio logo foi interrompido por uma risada maléfica que ressoou pelo porão. Vocês não podem nos salvar, disse uma voz cavernosa. Estão todos condenados. Lucas sentiu uma mão fria em seu ombro e se virou para ver um dos fantasmas dos Ferreira, que sussurrou. Você nunca deveria ter vindo aqui. Com um movimento brusco, ele foi lançado contra a parede, perdendo a consciência. Quando acordou, estava sozinho no porão. As velas estavam apagadas e o silêncio era absoluto. Lucas, ferido e exausto, levantou-se com dificuldade e percebeu que a porta do porão estava aberta. Com um esforço sobre-humano, ele subiu as escadas e saiu da casa, deixando seus amigos para trás. Ao chegar à cidade, Lucas contou sua história, mas ninguém acreditou nele. As autoridades buscaram seus amigos, mas nunca encontraram nenhum vestígio deles. A fazenda foi declarada maldita e isolada, proibindo qualquer acesso. Lucas nunca se recuperou totalmente daquela noite. Ele vivia atormentado por pesadelos e visões dos fantasmas dos Ferreira e de seus amigos. Tentou alertar outras pessoas sobre o perigo, mas foi considerado louco. Acabou se isolando, vivendo nas sombras da sua própria mente assombrada. A Fazenda da Meia-Noite continuou a se deteriorar, mas a lenda só cresceu. Moradores de Santana do Oeste evitavam o lugar, contando histórias de jovens desavisados que desapareceram e de fantasmas que ainda assombravam a propriedade. Anos depois, um grupo de pesquisadores paranormais ouviu a história e decidiu investigar. Eles procuraram Lucas, agora um homem velho e recluso, que lhes contou sua experiência. Vocês não sabem o que estão fazendo, avisou. Se entrarem lá, nunca mais sairão. Os pesquisadores, movidos por curiosidade e ceticismo, não ouviram os avisos. Foram para a fazenda, armados com equipamentos modernos e um desejo de provar ou desmentir a lenda. Mas à medida que entravam na casa, perceberam que algo estava profundamente errado. Os fenômenos começaram imediatamente. Lanternas piscando, vozes sussurrando no vento, sombras movendo-se pelas paredes. Um por um, os pesquisadores começaram a desaparecer, sugados pela escuridão. A fazenda parecia viva, alimentando-se do medo deles. A líder do grupo, Ana, conseguiu escapar por um triz, mas nunca mais foi a mesma.
Ela voltou à cidade, traumatizada e silenciosa, confirmando a história de Lucas. A fazenda da meia-noite foi deixada para apodrecer, um monumento sinistro àqueles que ousaram desafiar suas trevas. Com o tempo, a fazenda foi esquecida, mas a lenda perdurou. Nas noites mais escuras, quando a lua se esconde atrás das nuvens, alguns dizem que podem ouvir os gritos distantes daqueles que se perderam na maldição da fazenda da meia-noite, lembrando a todos que algumas portas jamais deveriam ser abertas.